Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2014, é uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 2982. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 14 máximas. E o tema de hoje a ser debatido é a ressexologia conscienciográfica, da especialidade conscienciografologia, e ele é da minha autoria mesmo, do CIDAL. A ressexologia conscienciográfica é a ciência aplicada aos estudos técnicos das ações transformadoras da realidade intraconsciencial da consciência, homem ou mulher, ocorridas a partir da escrita conscienciológica de artigo, verbete, livro ou tratado fundamentada no paradigma consciencial tarístico. Na pensenologia, o holopensene pessoal da consciência gráfica lúcida, a atmosfera pensênica saturada pelos neoconstructos conscienciográficos, o mater pensene tarístico qualificado. Na fatologia, as pesquisas da qualidade das autorreciclagens decorrentes da escrita conscienciológica, as pesquisas dos benefícios do autorado tarístico, as pesquisas das vantagens do verbetorado conscienciológico, a análise das repercussões do primeiro paper tarístico, o holociclo enquanto fulcro ortopensênico desassediador do autorado, usufruto das benesses autorais, as neorretribuições em projeto, as autopesquisas em prol da Megagescom, as estratégias evolutivas para o autorrevezamento multiexistencial, a autoconscienciografometria reciclogênica, a conscienciografia reparadora, a acertologia autoral, a autocognição autoral depurada a favor da TARES. E na parafatologia, a análise da libertação de companhias extrafísicas nosográficas a partir do neoposicionamento ideativo, a TENEPS enquanto esteio reciclogênico autoral, os extrapolacionismos parapsíquicos relativos às GESCONs pessoais, os insights conscienciográficos revigorando a escrita tarística, as autorreciclagens autorais fomentando a autolucidez multidimensional em prol da qualificação da TARES. Agora, aqui na argumentologia, eu destaco, então, algumas listagens, né? Então, a gente tem a relativa cronêmica, que eu coloquei 3 momentos relevantes para o estudo das crises de crescimento evolutivo e respectivas reciclagens autorais. Então, é antes da escrita, durante e após. Depois tem uma listagem com os propulsores, são 12 propulsores da ressexologia conscienciográfica a serem aprendidos e qualificados pela Consim, autoranda, autora, verbetógrafa ou articulista empenhada. Depois tem uma taxologia com 16 tipos de reciclagens autorais, seguidas das resultantes neocorrências, possíveis a partir da teática conscienciográfica. E na acabativa, eu destaco então a aceleração da história pessoal, o autorado holocármico, a reciclagem prazerosa, a reciclofilia e o trinômio prioridade, desafio, autossuperação. Na frase enfática, a ressexologia conscienciográfica é tema prioritário para o intermissivista focado na ampliação do percentual de autocomplexos, otimizando a condição existencial lúcida a favor da TARES. E na questionologia, você já usufrui das benesses da reciclogenia conscienciográfica? Na escala de 1 a 5, em qual nível de excelência? E na bibliografia específica, então, nós temos aqui 5 fontes bibliográficas. Agora a mega-análise do João Paulo. GESCOM, escrita, scriptorium, autopesquisa, autoexposição, autossuperação, reciclogenia, autorrevezamento, autoconscienciografometria, grafoassistência,
ressexibilidade, autocriticidade, grafopensenidade, conscienciografofilia, conscienciografologia, autodesassediologia, mentalsomatologia, comunicologia, verponologia e voliciologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui nos debates, eu quero fazer uns convites para vocês. Alguns a gente já comentou anteriormente, né? Então, tem a questão do programa Amigos da Enciclopédia, já que a gente vai estar falando aqui de escrita, né? De conscienciografia, enfim, escrita em geral. A gente chama atenção para a importância do programa Amigos da Enciclopédia, que comemora a primeira década, esse ano agora, em 2014. Então, a gente precisa ampliar aí o número de amigos e convida você a participar. O valor da cota é relativamente baixo para o benefício que ela traz, né? Que ser amigo traz. Você vai estar ajudando a gente a manter essa infraestrutura aqui do tertuliário, do holociclo, da holoteca, da própria transmissão das tertúlias. Então, é uma cota de R$ 720 anuais, em 12 parcelas, então, de R$ 60. Você pode procurar a recepção do CAEC e você, além de estar apoiando essa estrutura de manutenção da enciclopédia, você tem acesso exclusivo ao site do programa. Então, ali você tem disponibilizadas algumas ferramentas de pesquisas, ao modo do Holoserver e da verbetomática, que você, por exemplo, no Holoserver, não sei se vocês conhecem essa ferramenta bibliomática. É muito bom pesquisar na bibliomática, porque você digita uma palavra ou uma expressão e você vê em todos os livros do professor Valdo em que ele usou aquela expressão e já te dá o número da página e a frase, vamos dizer assim, o parágrafo na qual ela está inserida. Então, esse tipo de pesquisa só é possível você fazer ou fisicamente aqui no Holociclo, que você pesquisa pela rede interna do Holociclo, ou pelo programa Amigos da Enciclopédia. E também tem um outro recurso que está em versão beta, né, está em teste, que é o Verbetomática. E você tem vários recursos de buscas para a enciclopédia, principalmente se você é pesquisador da enciclopédia, se você é verbetógrafo ou está aprendendo a escrever verbete, ali você faz buscas cruzadas de, por exemplo, especialidades, tipos de seção e palavras e termos-chave. E, claro, você também tem acesso no programa no site do Amigos à versão eletrônica da Enciclopédia da Conscienciologia. Também a gente tem aqui a promoção da compra antecipada do tratado da nova obra do professor Valdo, ainda em andamento. Ele está escrevendo isso. Diariamente ele traz aqui algumas pensatas para quem participa aqui da mini tertúlia, aqui no CAEC diariamente. Então, é o Léxico de Ortopensatas, que vai sair em 2 volumes. Se você comprar antecipadamente, além de você ajudar a essa publicação, você tem 20% de desconto. E aí, pessoal, lembrando, todo o trabalho da Conscienciologia é feito em cima do voluntariado. Então, a gente vende os livros e vende os cursos para poder fazer a TARES e a assistência que a gente precisa fazer, tá certo? Nenhum de nós recebe nada, nenhum autor, nenhum professor. Então, a gente precisa realmente da ajuda de todos vocês para fazer as publicações necessárias para o próprio aprimoramento nosso, né? Aprofundamento aí da ciência. Então, essa venda antecipada do Léxico de Ortopensatas, você pode fazer pelo www.shopcons.com.br ou pelo próprio, tendo contato pela própria Editares, editares@editares.org. A Editares, para quem não sabe, é a editora oficial da Conscienciologia. Então, você que está escrevendo aí seu livro, vai se preparando que em breve você então vai precisar entrar em contato com a Editares para as tratativas, né, de publicação. Agora, a gente tem também aqui alguns cursos relativos à escrita. Então, por exemplo, tem a assessoria, cursos e atividades, né? Assessoria grafopensênica, que é uma atividade da Unescom, que é a IC responsável, né, pela escrita de livros.
é a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Então, também, já que a gente vai falar aqui de escrita, não é? Então, a gente chama atenção. Essa assessoria é muito interessante, é uma atividade muito bacana. Você que está escrevendo, que está pensando, às vezes a pessoa está pensando em escrever alguma coisa, nem tem livro, né? Aqui a gente está para essa atividade, a gente está falando de livro. Mas às vezes a pessoa só tem um índice, ou então tem uma vaga ideia, ou tem uma dúvida. Não tem problema, ela entrega o material que ela tem, pede aquela assessoria específica, e a equipe da Unescom, que é a equipe de autores associados, né, vai analisar o material e vai fazer uma pesquisa, né, uma análise daquilo e dar uma devolutiva para você. Tem também uma outra atividade para os autores daqui da Unescom, que é a preceptoria autoral, que você apresenta uma demanda específica da obra que você está escrevendo, e você, então, tem 3 encontros. E nesses 3 encontros, o objetivo, então, é facilitar a superação das dificuldades que, porventura, você tenha naquele momento evolutivo ali da escrita. E eu posso dizer para vocês que essa atividade é muito enriquecedora. Eu mesma, na época que eu estava escrevendo meu último livro, meu segundo livro, a gente tem essa atividade lá entre os autores. E foi muito produtiva, foi muito boa, eu me senti muito bem. Então, se vocês quiserem mais informações, é unescomccci@gmail.com. Agora, pessoal, também tem mais um convite. Esse é da Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, que é um convite pessoal para o completismo verbetográfico. Se você mora em Foz do Iguaçu e você já fez o programa Verbetografia e ainda não conseguiu terminar o seu verbete, ou se você mora fora de Foz e fez o EAD e por acaso, ou porventura, acaso nem tanto, né? Ninguém vem aqui por acaso, mas se você estiver passando os dias aqui no CAEC, você pode participar dessa atividade. Ela tanto funciona de modo avulso, quanto a participação mensal ou semestral, né? Para cada participação aí você tem um preço específico, mas é tudo assim muito barato, muito facilitado, e caso você tenha alguma dificuldade é só falar com a equipe. Então isso acontece todos os domingos, de 14h30 às 17h30. Então você pode entrar em contato com a equipe da Enciclosapiens pela própria secretaria do CAEC 3525-2652 ou caec@caec.org. Esse trabalho ele é coordenado pela equipe da Enciclosapiens, né, que é a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, e especificamente pela professora Cristina Bassanese, que é a coordenadora aqui dos trabalhos. Então, pessoal, quem tem verbete em aberto aí, que não conseguiu fechar, não perca a oportunidade. Aí é mastigado, mordomia, campo assim, ultra propício para você escrever, professor ali disponível para tirar dúvida, e, claro, os colegas que participam também para debater o que você tiver de dúvida, tá certo? Agora vamos lá então. Eu quero colocar para vocês o seguinte: eu pensei em escrever esse verbete em função da minha experiência, claro, e também da minha observação diante do movimento que acontece com os autores em geral, né? E, claro, com o exemplarismo magnífico do professor Valdo Vieira, das modificações que a gente percebe na própria CCCI, em nós mesmos, com a própria leitura da obra dele, né? E essa questão, no meu caso, né, da minha experiência pessoal com a escrita de modo geral, tanto de artigo, do meu primeiro artigo que eu escrevi na Conscienciologia, que antes de eu escrever eu não tinha a menor ideia que eu podia escrever alguma coisa, porque a minha formação técnica, assim, profissional, não tem nada a ver com escrita, né? Ao contrário, eu nunca escrevi nada no meu trabalho, nada, exceto, claro, relatórios técnicos e tal, mas realmente nunca trabalhei com isso, não tinha ideia nem que eu gostava de mexer com isso. Então, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Caso você nunca tenha escrito nada,
você não pense que isso não é a sua praia, ou que você não tem uma proexis para escrever, porque, como a gente sabe, quem é intermissivista, com certeza tem pelo menos uma aproximação e uma responsabilidade mínima, assim, de divulgar essas ideias, né? E a melhor maneira de divulgar, todo mundo sabe, né? Acho que isso é um consenso, né? A melhor maneira é a escrita, é a mais perene, é a que vai ficar, é a que permite um espraiamento maior das ideias. Por exemplo, aqui mesmo na tertúlia, apesar de todo o aparato do tertuliário, da internet, das gravações, de voz e áudio e imagem, né? A gente sabe que de toda a importância disso na modernidade, a gente sabe a importância da parte escrita, né? Não é à toa que o professor Valdo desenvolveu essa tecnologia aí do verbete diário, da escrita, no caso dele, diária de um verbete por dia, da produção de um verbete por dia pela CCCI. Então, isso aí eu acho que é indiscutível e inegável. Então, se você nunca pensou nisso, pare para pensar aí nas benesses do autorado. E às vezes a pessoa acha que aquilo está muito distante. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, não sei escrever, não. Gente, tenta, porque, nossa, é o meu caso. Eu não sabia que eu podia escrever. Aí um dia eu tive uma inspiração, vontade mesmo, de escrever um artigo. E aí pronto, aí eu comecei a desenvolver, né? Escrevi um, escrevi outro. Nem tem assim tantos artigos, mas fui desenvolvendo, né? E também uma coisa que eu acho bem importante é a gente tentar tirar proveito dos cursos que a gente faz, que tem aqui na CCCI. Eu já observei que geralmente esses campos dos cursos, assim como o campo aqui do tertuliário, é muito propício para você escrever qualquer coisa relacionada à Conscienciologia, à Tales em geral, qualquer coisa assistencial. Então, eu me lembro que uma vez, acho que eu já contei aqui, até alguma coisa aqui parecida aqui no tertuliário, nas tertúlias. Uma vez eu estava fazendo um curso de heterocrítica de obra útil, era com o professor Valdo. E ali naquele curso não era de escrita, mas o curso permitia você fazer as resenhas, né? Fazer a leitura. Esse curso ele é muito interessante, eu acho ele super enriquecedor. Você faz a leitura do livro, faz a sua crítica e aí debate com os colegas e, claro, para você tem que fazer suas anotações, né? Do que você viu, o que você achou de bom ou de ruim. E ali já é um exercício de escrita. E eu me lembro que ali naquele curso, no primeiro que eu fiz, eu percebi, eu escrevi assim, algumas frases, algumas coisas, e ali eu tomei gosto, eu gostei de escrever aquilo, eu achei bom, me senti bem. E ali eu percebi o quanto que eu poderia gostar mesmo, desenvolver. Então foi num curso não especificamente de escrita. Então é bom a gente ficar atento, né? Às vezes os amparadores usam essas deixas, esses campos mais específicos para ajudar a gente, né? E, assim, no mínimo, alguma coisa a gente precisa escrever até para registrar a nossa passagem aqui. E fora isso, é questão de retribuição mesmo, né? De tudo que a gente aprende, de tudo que a gente tem em contato e da própria nossa condição de intermissivista, né? Não só para o intermissivista, tá certo? É claro, tem gente que já fez o teste, já sabe que é intermissivista mesmo, mas isso de uma maneira em geral. Puxa, se você tem as determinadas experiências, se você já aprendeu, né, alguma coisa, tem aquela bagagem cognitiva, vale a pena você pensar no quanto de carência que tem no planeta e o tanto que você pode ensinar e ajudar com o mínimo que você saiba, ou às vezes você não tem assim tanta genialidade, né? Não tem tanta verpom para estar escrevendo, mas a gente vai conquistando aos poucos, né? Vai desenvolvendo e aos poucos vai também ganhando a confiança dos amparadores
e acessando aí mais ideias mais novas, né, mais interessantes, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas. A verbetógrafa professora Dulce, em fatologia, na página 49, quinta linha, você poderia falar a respeito do estudo das escolhas temáticas? Ah, obrigada pela pergunta. Eu adoro esse assunto, mas eu devo confessar para você, ele é um teletertuliano super assíduo. Todo dia você manda perguntas. E já falei para você, né, da minha quase ansiosa expectativa de ver você aqui um dia defendendo um verbete. Vou adorar, vai ser ótimo. Mas, enfim, vamos lá. Eu penso que essa questão da escolha temática, tanto de um verbete ou de um artigo, sei lá, alguma coisa que você escreva, claro que isso tudo começa com a leitura que você faz, né? Ou do interesse que você tem sobre aquele assunto. Isso já diz muito a respeito da sua personalidade, eu penso. E se a gente trazer para a gente mesmo, né? Eu às vezes me pego, por exemplo, relacionando temas que eu gostaria de estudar, de escrever, de pesquisar, e eu às vezes me faço assim, algumas críticas, sabe? Puxa, mas está muito sério, muito denso, muito pesado, vamos tentar relativizar. Então, eu acho que a questão da escolha temática, tanto do seu verbete, quanto de um livro, ou de qualquer coisa que você escreva, de certo modo, ele já está ali delatando, ele está começando a desvelar a sua personalidade. Então, eu penso que vale a pena, é alguma coisa rica que pode dizer muito da pessoa, né? Se a gente está aqui tratando de conscienciologia, e o nosso objetivo principal é a gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nos rodeiam, ou as pessoas que a gente não tão próximas, mas que a gente precisa, de algum modo, assistir e ajudá-las a evoluir de modo mais rápido, esse estudo, ele de algum modo vai estar ajudando, porque se você fizer, na minha opinião, se você fizer uma tentativa, pelo menos, de estudar isso, nem tão profundamente. Eu mesmo, quando eu falei no início, eu não tenho essa prática ainda. É uma coisa que eu quero me aprofundar um dia, mas eu não tive tempo ainda. Mas você começa a entender melhor aquela pessoa e a se questionar, né? No caso, por exemplo, da autopesquisa. Por que eu escolhi isso? O que isso tem a ver comigo? Será que isso foi uma inspiração de algum amparador? Ou será que não, que foi uma inspiração, uma má inspiração? Ou será que eu captei o holopensene de alguém e entrei na onda de alguém e resolvi pesquisar sobre isso? Isso já acontece, isso acontece, acho que com todo mundo. Quantas vezes a gente pensa em escrever um negócio e aí você vai descobrir que a pessoa bem próxima de você ou está pesquisando, está escrevendo, ou está pensando sobre aquilo. Então, é uma pesquisa muito rica, eu acho, muito interessante. E, claro, tem essa coisa também, a gente pensando em grupo, né? Da temática que perpassa o nosso grupo, do que está mais ali, mais forte naquele momento. Por exemplo, o professor Valdo, às vezes, ele traz um tema aqui na tertúlia, e aquilo ali vira a temática de muitos de nós por muitos dias ou meses. Às vezes aquilo vira um artigo, às vezes vira um verbete, às vezes vira um livro, ou às vezes vira o objeto de autopesquisa de pessoas por muito tempo. E claro que ele faz isso de caso pensado, né? Os operadores mesmo dão a dica, olha, agora você já pode falar disso, está na hora. E ele solta então aqueles, às vezes, neotermos, né? Ou neotemas, e aquilo espraia na nossa pensenidade enfim, está nessa linha aí do tema, né? Aquilo vira escolha temática para muitos de nós. Então, eu acho bem bacana, bem legal pensar nisso, bem enriquecedor, né?
Agora tem uma outra pergunta aqui da fatologia também, na página 49, na última linha. Você fala se eu poderia esclarecer sobre as investigações sobre as consequências da autovivência do paradigma consciencial. Olha, a gente precisa aqui então fazer um cruzamento dessas autovivências do paradigma, né, do paradigma consciencial, em função, claro, da questão grafada, né, da escrita. No caso, eu me referi aqui à autovivência grafada, ou seja, quais são as consequências de você produzir, de você escrever sobre o paradigma consciencial e outras pessoas lerem sobre aquilo. O que aquilo vai implicar na sua vida? Qual é o impacto daquilo na sua vida? Lógico que vai ter um impacto. Escrever dá impacto para qualquer pessoa, tá certo? Qualquer autor. Acho que qualquer pessoa que você pergunte, né? Um jornalista, um articulista, né, de alguma revista, de algum jornal, ou qualquer autor da SOCIM, nem precisa ser um autor específico aqui, como a gente está analisando aqui da Conscienciologia. Qualquer pessoa que escreve sabe que aquilo tem um impacto em função do leitor, em função da visibilidade dela, do que aquilo vai gerar para a vida dela enquanto autor. Agora pensem na questão da Conscienciologia, que a gente tem uma responsabilidade sobre trazer, em função de trazer o paradigma consciencial, né? O impacto que isso tem da gente estar trazendo novas abordagens de assuntos ultra corriqueiros e que às vezes chocam as pessoas. Gente, eu tenho casos de pessoas muito próximas de mim que ficaram chocadas quando viram, por exemplo, o meu primeiro livro. Eu nem falo assim muito dos verbetes, porque nem dos artigos, porque os verbetes e os artigos, claro que se a pessoa não vê a tertúlia, ou não vem aqui, ou os artigos nas revistas conscienciológicas, né? Se a pessoa não acessa, se ela não é estudante, não é conscienciologista, consciencióloga, ela não vai ter muito acesso. Mas no caso de um livro, aquilo já dá um certo impacto, né? Mesmo a pessoa não sendo da Conscienciologia, mas se ela é sua amiga ou próxima a você, aquilo dá um impacto. Ela vê que você... mas você escreveu e... Puxa, você escreveu um livro. Aquilo dá, ela pelo menos ela dá uma olhada, assim, ela vê a capa, às vezes nem abre, mas vê a capa e dá uma olhada assim na orelha e lê alguma coisa. E às vezes dá uma deixa para você explicar algo sobre aquilo. E aquilo choca a pessoa, é impressionante, mas aquilo choca. E às vezes é aquela história da impactoterapia cosmoética, às vezes é interessante, é bom, mesmo que ela não tenha interesse nenhum em entender mais. Quantas vezes, né? Acho que isso acontece com todo mundo, né? Você solta algum assunto e a pessoa às vezes não quer nem ouvir, às vezes até questão mesmo extrafísica, alguém chama ela, ela vira e não quer nem saber. Né? A pessoa realmente não está para aquilo. Mas, no caso do livro, é muito interessante, porque é diferente. É muito interessante você tentar investigar o que acontece com uma pessoa e com a outra. Então, tem aquela pessoa que não é... eu estou falando, por exemplo, de pessoas que não são da Conscienciologia. Né? Tem aquela pessoa que... ela não, você percebe, você imagina, né? Não dá para afirmar, mas você imagina que a pessoa não tem recurso intermissivo, ela não tem nenhuma maior afeição àquele assunto, a questão da Conscienciologia, mas você começa a falar, ela tem interesse, ela tem curiosidade. E aquilo, de algum modo, aquilo dá um impacto nela e, de algum modo, ela dá uma nova vivência para o autor, porque ela faz tipos de perguntas que você nem pensava em ter que responder, ou modos de você abordar aquilo. E tem o outro, mas a pessoa é mais amistosa, ela é mais amigável, ela é mais curiosa.
Por exemplo, as pessoas que não têm formação acadêmica em algum tema que tangencie aquilo que você escreveu. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ter impacto ao contrário, de ter autovivências negativas, ao contrário. Eu entrego assim, mostro assim, um livro para uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que nem é tão próxima assim, mas que coincidentemente, né, aquelas coisas as sincronicidades, né? Coincidentemente, a época que eu fui ao Rio, que eu estava com meu livro na bolsa e tal, estou falando do primeiro, né? Aí eu encontro uma pessoa que não mora no Brasil, mora na Europa, por exemplo, e eu não vi a pessoa há muito tempo. E a pessoa, eu entrego o livro e eu percebo claramente a pessoa levando aquele choque, né, aquele impacto. E, claro, às vezes o tema, de algum modo, perpassa a área profissional da pessoa. Né? Então, é interessante você ver a questão do impacto e o que aquilo traz para a gente, porque também não é fácil. É uma coisa complexa também. Não vou dizer que, tanto faz a reação. Não é assim. Você fica meio reflexivo, né? Puxa, por que será que... reagiu mal, reagiu bem, o que eu faço com isso? Às vezes vem uma energia mais pesada, ou mais leve, ou mais inofensiva, ou menos. Então, sempre esses momentos, que eu chamo aqui, né, das consequências dessa autovivência grafada, né, ela eu acho muito sério, muito importante para a gente que é da Conscienciologia. Até para a gente ir treinando e aprendendo a conviver mais com essas diferenças, a conviver mais com a receptividade ou a falta de receptividade, né? Nem sempre, em geral, aliás, a gente não vai ser bem compreendido. Muita gente faz muxoxo, torce a cara, não entende. Porque você vai escrever sobre isso, o que é isso? Coisa mais esquisita. Esquisito isso, não dá para entender direito e tal. Então é isso, né? Mas acho que a Tales vale a pena, né? Agora, como diz nosso professor Valdo, a Tales é antipática. Então, quem está escrevendo sobre paradigma consciencial tem que estar preparado para conviver com essa antipatia e com essa receptividade, às vezes não tão positiva, né? E também tem um contrário, né? É muito interessante você ver. Tem caso contrário, da pessoa que não entende nada, não tem muito interesse, mas a pessoa, ela reconhece, de algum modo, ela sabe que ali tem alguma coisa interessante. Que ela, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas, às vezes, falando: um dia eu quero entender melhor isso. Um dia eu quero que você me explique melhor, porque eu não consegui entender. Mas é interessante isso. Um dia você vai me contar melhor. Aí já é uma outra abordagem, né? É interessante você ver essa gradação de interesses, né? Aí vai ver essa pessoa é aquela que vai estar daqui a pouco no terceiro tempo, né? Você quer perguntar? Sim, Dulce. Complementando isso que você está falando, o seu livro, eu gostei muito dele, seu primeiro livro, e me ajudou a iniciar o voluntariado no IPC. Agora, eu tenho uma pergunta para você. A gente vê vários autores da Conscienciologia que escreveram há muito tempo, né, e não tiveram uma continuidade, uma obra nova. O que você acha que acontece? Eles ainda estão no processo dessa reciclagem? O que acontece nessa situação? Olha, Fernanda, eu acho que você acabou de publicar um livro, né? Quando é o lançamento do seu livro? Vai ser agora, dia 19 de abril. Que bom, que bom. Eu já vi aqui na epígrafe. Então, fala o nome do seu livro. Autoexperimentografia Projeciológica. Muito bacana, que bom. Parabéns para você. Então, obrigado. É da Marineide também, não é isso? É meu e da Marineide Correia Gregório. Muito bom. Parabéns para vocês.
Olha, bem-vindo ao clube, né, dos autores. Bom, o que eu queria te falar é o seguinte, eu penso que tem várias hipóteses, né, tem vários casos. Agora, tem um negócio que o professor Valdo denomina de síndrome do segundo livro, que eu penso que isso acontece com alguns autores. A pessoa meio que fica com um certo receio de, porque o segundo tem que ser melhor que o primeiro, e isso é uma coisa. Acho que tem uma outra coisa que acontece, que é a pessoa ficar um pouco mais negligente. Já escrevi, agora vou dar um tempo, e aí ela vai negligenciando, e o tempo vai passando, e o negócio quase que não acontece. Né? Aí eu vou te falar por mim, no meu caso aconteceu isso. Eu comecei a escrever meu segundo livro imediatamente em seguida do outro estar pronto. Foi muito em seguida eu comecei. No entanto, eu negligenciei muito, porque eu também me enrolei com outras coisas. Isso também eu acho que é um aspecto interessante. Em algum momento na Conscienciologia você tinha uma IC, no máximo 2, para você voluntariar, para você colocar ali as suas energias. Hoje tem esse leque, acho que são mais de 20, né? Acho que 21, se não me engano. E, enfim, a CCCI cresceu muito, são muitas frentes de trabalho, de atividades. Então, eu penso que o maior fator é a dispersão. É o maior complicador, é a dispersão diante do número de cursos, atividades, possibilidades. E o próprio autor vai se perdendo ali, vai fazendo outras coisas, né? Mesmo escrevendo artigo, participa de muitos eventos. Às vezes ele não para de escrever, mas ele vai escrevendo outras coisas. Escreve muitos verbetes e deixa a publicação do segundo livro assim no segundo plano, né? Eu penso que é isso. Agora você sabe, né? A gente sabe que não precisa escrever o livro, são os paradoxos da Conscienciologia. É ótimo, todo mundo precisa, na minha opinião, acho que todo mundo devia escrever um livro, certamente. Mas também escrever um livro não é garantia de muita coisa. A gente tem mini dissidentes autores, a gente tem pessoas que... acho que mini dissidente é o mais grave, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né? É questão de... A condição de conscienciólogo exige alguma coisa diária, exige autocrítica diária, né? Bom, Fernando, não sei se eu ajudei aí, se eu respondi se clareou alguma coisa para você. Clareou, sim. Eu tenho mais uma dúvida. Na questão da escrita conscienciológica, você tem uma meta, assim, pretende escrever X livros ou abordar tais assuntos? Ou você vai, conforme as suas reciclagens, você vai aparecendo essa necessidade de escrever um livro, um artigo, alguma coisa? Olha, assim, no meu momento atual, por exemplo, eu tenho mais 2 temas que eu quero escrever, mas que eu já penso neles há muito tempo. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto de lidar com a questão do planejamento. Isso me faz bem e é produtivo para mim. Então, eu não sou muito, agora vou escrever sobre isso. Não, eu já tenho um veio do que eu quero, de onde que eu quero me especializar. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia do que eu quero. Meu próximo livro eu já sei o que eu quero abordar. Não tenho ainda o fio condutor dele, mas eu já sei. Então, eu não sou muito assim do momento. Mas é lógico, né? A gente sabe que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas essa questão do planejamento, eu acho que no meu caso é bom, porque me dá uma focada, sabe? Eu tenho uma tendência à dispersão. Assim, de muita coisa, e fazer muita coisa, e pensar em muitos itens. E se eu não foco e não defino assim, olha, vai ser isso, eu acho que para mim é pior, sabe? Eu acho que cada um tem que ver, né? É igual o negócio da própria escrita do livro, né? Tem autor que planeja direitinho, o livro vai ser... Tem outros que não. Vão escrevendo e aí vê o que dá, né? Agora tem uma pergunta aqui na Fatologia também, na página 50.
na primeira linha, ele pergunta: como são realizados os estudos do Zeitgeist autoral? Você poderia exemplificar? Olha, aqui, o que eu coloquei de Zeitgeist autoral tem dois sentidos, assim, em geral, né? O Zeitgeist, como você sabe, é a questão de uma característica genérica. É a característica genérica de um determinado período, né? Assim, da sociedade, é o espírito de uma época. Então, aqui eu pensei que tanto o Zeitgeist autoral tanto se refere àquele meu momento, o momento que eu estou escrevendo aquilo, o momento social, né, do planeta. Então, a gente parar para refletir sobre o momento do planeta Terra que a gente está escrevendo os nossos livros. Imagina o que a gente já escreveu antes, em outros períodos da história, e o quanto que isso tem de diferente, né? E o quanto que é relevante a gente hoje estar na condição de intermissivista, no século XXI, na era da Urbex, escrevendo. Então, eu acho esse estudo, assim, fascinante. Eu acho muito interessante. Aí tem a questão do estudo do Zeitgeist autoral, no caso, pessoal. Que aí, por exemplo, eu posso exemplificar, no caso, com qual que era a situação da escrita do meu primeiro livro. Qual era o ambiente que me cercava. Qual era o espírito daquela comunidade, daquela sociedade que eu estava vivendo ali naquele momento. E, por exemplo, o de hoje, que aconteceu na escrita do meu segundo livro, dos últimos anos, né? Que eu estou morando numa outra cidade, estou numa outra situação. Eu penso que em uma década praticamente, eu escrevi meu primeiro livro em 2002, mais ou menos, 2003. Em mais de 10 anos, muita coisa mudou. Muita coisa aconteceu, assim, em termos de planeta e de sociedade. Na minha vida, muita coisa mudou. Nossa, mudou muito. Eu me considero praticamente outra pessoa. Então, estudar isso é muito enriquecedor, até para você entender, você conseguir medir a sua produtividade, se você o que você melhorou, o que você deixou para trás que você precisa melhorar. O que você fazia naquela época, que era um valor para você, que foi muito enriquecedor para aquela GESCOM, que hoje você não faz mais e que você negligenciou aquilo. Eu tenho, por exemplo, casos, assim, coisas que aconteciam comigo, que eu sei que eu só consegui escrever naquela época porque eu tinha determinados hábitos, que eu não tenho mais hoje. Nesses pontos, alguns eu piorei. Eu tenho que resgatar isso e retomar, entendeu? Então, isso tudo acho bem interessante a gente pensar, pesquisar. Oi. Tudo bem? Dulce, primeiramente eu quero agradecer seu verbete. A gente veio ontem de Recife e até o título é uma junção das duas buscas que a gente está trabalhando no momento, eu e o meu duplista aqui. Ah, que bom! A Ressex, né? E também a gente está com verbetes, né? Eu tenho uma pergunta aqui, queria que você expandisse, na linha 5 da fatologia, a estilística pessoal elucidando trafores e trafais do autor em análise. E aí eu queria também que você falasse um pouco sobre, existe um estilo certo ou melhor, porque a gente sabe que as diferentes pessoas são alcançadas por diferentes estilos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso que você está falando, nossa, é tão sério, né, essa questão dos estilos. Olha, eu penso que... Bom, em primeiro lugar, assim, vindo aqui para o verbete, né, depois a gente vai para essa pergunta. A questão da estilística pessoal elucidando trafores e trafais do autor em análise. Veja bem, o título do meu verbete é Ressexologia conscienciográfica. Então, eu estou tratando aqui da ciência aplicada. Então, por isso, aplicada aos estudos, né? Por isso que eu estou sempre trazendo a questão da análise, da pesquisa, do estudo. E é óbvio que quem dera que eu já tivesse debulhado todas essas pesquisas. Eu pretendo um dia estar um pouquinho mais aprofundado.
Mas o que eu observo, assim, de modo geral, se você faz uma leitura mais crítica de algum texto, qualquer coisa, pode ser até, por exemplo, a gente pode pegar o verbete e pode pegar, por exemplo, a mega análise do João Paulo, tá certo? Então, cruzando com isso, aqui você, por exemplo, já vai ter uma palhinha da estilística do autor. Concorda? Quando a gente lê essa mega análise, aqui já dá um apanhado aqui do vocabulário, da densidade do texto, do assunto que está sendo abordado, de alguma coisa que faltou, que devia ter, ou alguma coisa muito interessante que tem. Então, assim, automaticamente você já pode fazer um paralelo. Olha, isso aqui é um trafor desse autor. Olha só o vocabulário dele. Nossa, caramba, o cara é erudito. Puxa, usou umas palavras que eu nunca tinha lido. Ou então, mas puxa, mas isso aqui, esse cara está muito teórico. Ele é bom de palavra, mas ele tem esse traço aqui, esse trafar aqui. Esse texto está me parecendo meio teórico. Ou então, mas olha, esse assunto ele tinha que ter abordado tal viés aqui, isso é muito sério, ele é uma falha, foi um trafal aí do texto, né? Aí você pode levar isso para a personalidade também, concorda? Você, né, por exemplo, falta alguma coisa no texto, aí você pode pensar que é algum atributo que ele não tem, ou alguma falha cognitiva, ou alguma lacuna cognitiva, né, que o autor não tem, ou então alguma preguiça, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa meio preguiçosa. Eu sou da preguiça às vezes. Então, às vezes tem coisa que eu podia ter explorado mais, eu não exploro, eu paro por ali mesmo, entendeu? Dá para perceber, assim, se você analisar com calma. Às vezes o assunto exigia mais detalhamento, e você não vai muito, sabe? Então é nesse sentido, entendeu? A questão da estilística pessoal, porque aí a estilística não é só essa questão do vocabulário, tá certo? A estilística é uma série de componentes, né? Tem muita coisa que traduz a estilística autoral. Tem gente bem especializada nisso. Mas, em termos de conscienciologia, você já pode fazer vários links, né? Desde o estilo, assim, do confort. Vamos falar de confort, né? Como é que a pessoa trata, como é que ela linka o conteúdo do que ela quer colocar com a forma que ela escreve. Então, você fazer essa análise, fazer essa abordagem, já vai estar traduzindo ali a personalidade, o temperamento da pessoa, né? Então, é bem interessante para você analisar alguém. E, claro, né? Em primeiro lugar, nós mesmos, né? A gente vai... tudo que a gente está falando aqui de pesquisa, né? No caso, eu coloquei ressexologia, mas a gente tem que trazer, em primeiro lugar, para a autopesquisa, né? Aí você perguntou também da questão do que é melhor ou mais apropriado, né? Eu penso que, claro, que cada texto, cada público tem um estilo mais indicado, né? Por exemplo, se você vamos pegar o professor Valdo como cobaia, né? Então, se você pegar os livros dele mais do início, ele precisava pensar os gatos pingados que tinham ali disponíveis para entender um pouco da conscienciologia. E a própria, no caso, a projeciologia, né? Então, por exemplo, você pega o projeciologia, o Projeções da Consciência, né? Que é em forma de diário, que tem toda uma linguagem mais aproximadora do leitor, não é tão técnico, tem mais um clima ali mais romanceado, né? É uma linguagem mais de um público mais aberto, você concorda? E aí você compara com a linguagem da primeira edição do Projeciologia, que já era bem mais pesada, bem mais técnica, mas aí você compara a primeira edição do Projeciologia com a edição do Projeciologia atual,
tem uma diferença grande também. O atual é bem mais denso, mais forte, como o tamanho, ele ficou mais volumoso. Então, eu penso assim, para a gente que está, né, vamos considerar a gente começando aí na escrita. Então, é importante você se perguntar assim, para quem que eu quero escrever? Qual seria o meu público-alvo primeiro, assim, preferencial? Lógico que você nunca vai saber, né, todo, você não tem ideia. É o negócio do policarma do livro. Mas é interessante você pensar, puxa, para quem que eu quero que leia esse livro? De cara. E aí você vai definindo. Claro, ajustando ao seu estilo, à sua personalidade, você não vai se escrever do modo que você não tenha interesse, né? Que você não vai se sentir bem. Ainda hoje o professor Valdo aqui na mini tertúlia, acho que foi hoje, ele falou de uma pensata da questão da escrita ser prazerosa, de você... Não foi hoje? De você escrever, de não escrever de má vontade, imagina, que texto que vai sair. Você não pode escrever por obrigação. Então você tem que inventar uma maneira que seja bom para você, que você se identifique, entendeu? E a questão do estilo, às vezes no início a gente não tem um estilo pessoal, a gente com o tempo vai adquirindo, né? Mas aquilo já vai aparecendo logo nos primeiros. Você é mais de escrever mais detalhadamente, se é mais da síntese, se é mais dos adjetivos, menos. Tá? 52, na cronêmica. Você colocou 3 momentos, né, das crises de crescimento evolutivo em relação às reciclagens autorais. Você pode dar expandir ou sintetizar, enfim, como você achar melhor, cada uma dessas 3 etapas, e como é que foi para você isso, como é que tem sido para você? Essas fases são, embora digam respeito a um objeto, ao mesmo objeto, elas são, no meu caso, do que eu vivenciei, muito diferentes, né? São momentos assim muito diversos, né? Então, antes de você começar, você entra naquela questão dos conflitos pessoais, igual essa questão que ela perguntou puxa, que estilo que eu vou escrever? Vai ser corrido? Vai ser estilo da conscienciologia, dos parágrafos, né, estilo do professor Valdo, apostilamento? Mas que tema mesmo que eu vou escrever? Eu tenho aqui 5 temas, eu quero escrever sobre os 5. O que eu vou escrever primeiro? Então, são dúvidas, assim, são questionamentos, assim, às vezes muito íntimos e existenciais mesmo, né? Eu me lembro que o meu primeiro livro, até dentro daquilo que você perguntou, eu lembrei agora, o meu primeiro livro, eu comecei a escrever aquele livro, eu estava num momento, assim, de muita reciclagem, muita. Eu estava assim, nossa... Eu tinha saído de trabalho, eu estava numa super virada assim na minha vida, um pouco antes, né, de eu começar a escrever. E eu tinha tanta pergunta, tanto questionamento, eu ainda estava naquela fase de eu questionar muito a conscienciologia hoje. Então eu li assim, puxa, mas se isso aqui é verdadeiro, se a conscienciologia é verdadeira, então está tudo errado. Então o planeta está todo errado, está tudo de cabeça para baixo. Como assim? Aí eu começava, a filosofia, as ciências em geral, as religiões. E aí eu ficava, então está tudo errado, mas que loucura. E o que eu fiz esse tempo todo que eu também estava toda errada? Só agora que eu me dei conta. Então eu ficava nessa dúvida, né? E aí foi que eu comecei, falei, então eu vou pensar mais sobre isso e tal. Aí foi que eu comecei a pensar naquele livro. Aí, isso antes, né? Então, eu acho que são coisas assim, no meu caso, mais intraconscienciais e uma busca assim mais quase primária assim de um norteamento, sabe? Quando a pessoa está perdida, assim, meio desô mesmo. E
aquilo então fica meio que uma convulsão, né, ideativa. E a mesma coisa, não aconteceu do mesmo jeito, mas nesse meu segundo livro também eu tinha questionamentos assim muito fortes que me levaram, me conduziram a escrever esse livro. Então, é mais nessa linha mesmo de crise de questionamento, crise mesmo de crescimento em relação à dúvida, que caminho tomar, que aspecto considerar. E aí isso vai se modificando um pouco, no meu caso, assim. No caso, aí durante a escrita, o negócio já começa a ficar mais delineado, né? Do tipo, que eu vou... que tipo de abordagem ideativa, a coisa começa a ficar um pouco mais refinada, né? Você começa a pensar, puxa, eu vou dar mais ênfase nesse ponto ou naquele ponto. Que pesquisa que eu vou considerar mais? Que fato que eu acho que é mais importante para esse assunto que eu estou abordando? Que autovivências que eu tive que são realmente relevantes para colocar nesse texto. E aí você começa a ter também a questão dos autoenfrentamentos, né? Do que você está vivenciando. Acho que você deve ter passado, todo mundo passa, né? Que escreve. Mesmo qualquer escrita, né, gente? Verbete, não importa o tamanho do texto. Né? Todo mundo aí que está escrevendo. A gente sabe que a gente é desafiado. Senão não seria conscienciografia. A cada página, sei lá, a cada momento da escrita, ou porque você não tem a vivência, que já dá crise, ou porque você tem a vivência, que aí dá outra crise. Então... aí o negócio vai variando, né? E aí você tem que fazer esses autoenfrentamentos a favor da Thares, do que você está escrevendo, porque se você tem uma vivência, provavelmente aquilo foi amparado, e aí você precisa retribuir, inserindo aquilo no que você está escrevendo. Se você não tem, também você precisa ou buscar ter, ou pesquisar o porquê daquela falta, né? E a questão das gradações, né, que eu coloquei aqui, as gradações das autossuperações com que você escreveu. Nem sempre você consegue superar 100% daquilo que você está abordando. Quem dera que a gente conseguisse, né? Quem dera, mas aí tem uma gradação que você precisa considerar. Quanto por cento desse trafar eu consegui superar com a escrita desse texto? Como é que isso também dá crise, né? Isso também dá. Que aí você fica, puxa, eu tinha que ter me esforçado mais para ter superado mais, eu já tinha que estar mais preparada e aí, e agora? Então acontece de tudo, né? Aí tem aquele outro, aí mas esse aqui, não, esses aspectos aqui eu virei a página. Realmente isso aqui eu já passou. Então é isso, são assim os vários momentos, né? E após a escrita, aí tem a ver com aquilo que eu já falei ainda há pouco. Aí tem a questão das heterocríticas, as autocríticas, que é uma coisa que também não é fácil. Você escreveu o livro, revisou, o livro foi para a gráfica, publicou. Aí um dia o livro está impresso, pronto, publicado, você vai ler o livro, né? E claro, óbvio, que você tem vontade de mudar, que você se arrepende de, puxa, podia ter escrito mais aqui, ou eu podia ter complementado, puxa, pesquisei tanto aquele assunto e não inseri no livro, esqueci. Aí paciência, fica na próxima edição, não tem jeito, né? Aí já foi. Mas enfim, são as crises das autocríticas, né? A questão dos pós-fácios que eu coloquei aqui, para pós-fácil, eu até escrevi um artigo pequenininho, está publicado na Scriptor. A questão do para pós-fácil que eu chamei é justamente essas ocorrências que acontecem depois do livro publicado, que algumas, obviamente, você desvenda, e outras não tem a menor ideia, né? Fica por isso mesmo, talvez quando dessomar, quando melhorar o parapsiquismo. Mas o fato é que acontece. Isso
isso aí acontece, você tem, assim, eu tive assim, algumas experiências que eu chamei de, que eu considero para pós-fácios, que como se fossem vivências e ocorrências relativas ao que está escrito no livro, que aconteceram depois do livro publicado, né? Do livro, algum extrapolacionismo parapsíquico, alguma compreensão que você teve da sua autobiografia, alguma compreensão daquele momento evolutivo e que você não inseriu no livro porque você não tinha a menor ideia ou porque aquilo foi consequência. Foi depois, né? E que isso também dá crise, né? Você também entra em crise de crescimento evolutivo. A questão dos neoposicionamentos pessoais também que você pode ter com a escrita, com o que você escreveu, que muitas vezes o simples fato de você ter bancado escrever aquele assunto, e aí a gente sabe que já tem depoimento de muitos verbetógrafos sobre isso, né? O fato de você ter bancado escrever sobre aquilo, de você publicar e ver aqui, por exemplo, defender um verbete, aquilo vai trazer um neoposicionamento para você. Já traz a hora que você defende. E aquilo tem uma reverberação positiva a seu favor. No mínimo, você vai estar se distanciando de algumas companhias intra e extrafísicas que não gostaram muito daquele seu neoposicionamento. E claro que também você tem uma tendência você pode ter crise com isso também, crise de crescimento, né? Você começa a se perguntar mesmo e a se policiar, às vezes, sobre alguma coisa. Você querer manter aquele padrão, né? Então, isso tudo acontece. E outra coisa que eu acho importante, após a escrita, é a questão dos impactos grupais. Que aí tanto tem a ver com aquela questão dos estudos do Zeitgeist, lembra? A questão dos impactos grupais, aí é o impacto no grupo sobre o fato de você ter publicado, né? Eu me lembro do impacto que eu percebi aqui na CCCI quando eu defendi meu primeiro verbete. Você ia fazer? Então, captamos aqui. Foi muito interessante, porque mudou muito, porque naquela época não tinha neoverbetógrafo quase. Eu acho que fui a terceira, eu acho. Acho que foi a terceira neoverbetógrafa. Então, naquela época, a gente não sentava aqui ainda. Fiquei ali naquela poltrona, que era a minha cadeira cativa ali na época. E, nossa, foi muito forte, foi muito forte. E aquilo também me deu um impacto. Não foi só nos outros, me deu também. Eu fiquei até em função do que as pessoas comentaram comigo. Né? Dá um impacto também, você não está acostumado com aquele... Ou crítica negativa ou positiva, não interessa. É o que a pessoa fala, aquilo dá uma reação, né? E claro, o que é melhor disso tudo, né, gente? É que o saldo é sempre muito bom. O saldo é sempre evolutivo. Você está bem intencionado fazendo tares, é sempre bom. Você nunca vai entrar no buraco. Por mais, então não tem que ficar... Aí a questão da gente não ficar inseguro com... Às vezes faz parte, né? Você fica, puxa, não tem assim ainda muita experiência. Eu, por exemplo, no meu primeiro verbete, tinha noção do que ia acontecer. Fiquei super preocupada. Mas, assim, vale a pena, porque não tem que ficar tão preocupada. E vale a pena porque... A gente está bem intencionado, a gente tem aí um mínimo de cosmoética, a gente quer fazer assistência, então, para que ficar tão preocupado? Não precisa, né? No final vai dar tudo certo. E o saldo vai ser positivo. Totalmente. Vou fazer uma perguntinha. Eu estava ontem na Epígrafe, aí dei uma olhada, estava dando uma folhada no teu livro novo. Aquele formato, esse estilo que você faz de parágrafos, né? Queria que você contasse como é que você chegou a definir esse estilo e o que ele tem a ver com o que você é hoje, assim. Olha, eu aprendi, eu não sei fazer como o professor Valdo faz. Não sei, eu faço um mix aí maluco da minha cabeça. Mas claro que eu tento fazer do jeito que o apostilhamento, como a gente aprende lendo os textos dele.
Mas é claro que cada autor já vai modificando, já tem suas particularidades, não é? Eu me identifiquei muito com esse estilo do título e do parágrafo curto. Eu acho que isso ajuda demais a escrita. Porque dá uma... A pessoa, antes de ler o parágrafo, dá uma síntesezinha, né, do parágrafo, né? Eu acho legal também. Eu acho também. E o seu raciocínio também funciona hoje mais assim, né? Já é mais pela síntese. Aquela questão que ela falou do estilo, e o estilo da pessoa e o estilo da escrita. E outra coisa, Alexandre, olha, eu acho que esse estilo do professor Baldo, eu sou um pouco suspeita, já defendi muito. Eu me lembro que nos cursos de formação de autores eu sou uma defensora desse estilo. Claro que fazendo a ressalva que eu fiz no início, tá? De modo algum estou me comparando que eu domino o estilo dele, não é isso. Mas a gente tenta e claro, pega o que é mais fácil para cada um de nós, né? Eu acho ele ultra facilitador. Vou te dar um exemplo do que me ajuda demais. A questão da organização, a organização das ideias no que você está escrevendo. Então, você vai fazendo aquilo e vai fazendo conforme as ideias vão ocorrendo. E muitas vezes, muitos capítulos desse livro, eu reorganizei inteiro. Que eu fui fazer aquela segunda leitura e eu vi que não estava redondo, não estava muito bom. E aí eu reorganizei tudo, assim, e não me deu tanto trabalho. Foi uma coisa assim, o que eu faço? Eu imprimo tudo e coloco enfileirado, assim. E saio marcando e colocando seta do movimento que precisa ser feito. E é facílimo arrumar. Te dá uma visão, eu acho legal, eu estava vendo no teu, que dá uma visão bem estruturada do teu pensamento, né? Para você poder realmente até reordenar e botar numa sequência lógica e didática, né? Exatamente. Legal, valeu. E outra coisa também é para o índice remissivo. Que aquilo tem, não necessariamente a palavra que está no índice remissivo, geralmente não é o autor que faz, né? É a equipe da editoração. É a palavra que está no título, né? Às vezes não é, aqui naquela síntese. Mas você fazer uma busca das sínteses, isso é uma técnica que eu uso. Às vezes eu uso mais, às vezes eu uso menos. Nesse livro, por exemplo, eu vou confessar para vocês que eu não deu para fazer isso tudo. No meu primeiro livro eu fiz um pouco mais, mas é uma técnica que eu acho muito boa. É de você listar em lugar de você ter o texto inteiro, você lista todos os itens do parágrafo, para você ter uma visão de conjunto, você enquanto autor, do que você escreveu ali naquele parágrafo. Você diz não só para fazer o índice remissivo, né? Mas para escrita, tudo, né? Para escrita. Porque ali você já tem a síntese da ideia, entendeu? Aí você já sabe o que você abordou ali. Você usou isso nesse último também, né? Usei, mas eu não fiz um checklist como eu penso que deve ser feito. No meu próximo livro eu quero fazer isso, fazer um checklist só das palavras síntese. Ou seja, eu extraio todo o texto, faço aquela lista e dou uma geral se realmente aquilo está contendo tudo que eu queria falar sobre aquele assunto. Por exemplo, de ontem para hoje eu me dei conta que eu não escrevi um negócio que eu queria ter escrito no livro. Fica evidente as lacunas também, né? Pois é. Tá, obrigado. Valeu. Vem? Para o próximo. Dulce, tem uma pergunta aqui na página 51. Legislogia, as paraleis aplicadas à conscienciografia. Aonde você está falando? Legislogia, página 51. As paraleis? Isso. Ah, tá. Aqui, no caso, as paraleis, a gente está falando das paraleis em geral, né? E aí você pode pensar em todas as leis, a lei da evolução, a lei da proexis, a lei da interassistencialidade. Então, no caso, a gente está falando paraleis, que são essas leis que não dependem das leis intrafísicas, né? São as leis extrafísicas. Que regem o universo. Exatamente, as leis regentes do cosmos, vamos dizer assim, e que, claro, que elas estão linkadas, né? Elas estão ali no fluxo evolutivo, tá certo? Então, se a gente pensar na questão da conscienciografia,
da nossa responsabilidade enquanto intermissivistas, escrevendo sobre os assuntos da Conscienciologia, na minha opinião, praticamente tem uma simbiose disso, né? Praticamente você não consegue muito se desvencilhar. Ao você escrever sobre Conscienciologia, você se integra a essas leis, a essas paraleis. Por quê? Você tem a cosmoética permeando, você concorda? Então quando a pessoa vai falar sobre algum assunto, ela vai viver os efeitos e consequências daquilo. Exatamente. Aí você tem, por exemplo, a lei de causa e efeito, né? Então, considerando aí essa paralei também, é uma paralei, né? A lei de causa e efeito. A vivência daquilo se torna muito Exatamente. mais evidente. Então, assim, é como se a escrita, ela densifica, ela consolida materializasse essa vivência das paraleis. Na minha o irrompimento daquelas ideias. Exatamente. Essa palavra é boa. Isso. Dulce. Na realidade, assim, a vivência, eu estou fazendo o primeiro verbete, e a vivência, eu estou participando também do programa da verbetografia. Então, a atividade da semana, ela fica, porque eu estava vendo logo o primeiro item da fatologia. As pesquisas da qualidade das autorreciclagens decorrentes da escrita conscienciológica. Então, nesse primeiro verbete, parece-me que assim está ainda um turbilhão de coisas. Isso. Você está misturado com o conforto do verbete, você está misturado com a evidência dos seus traços, a estilística, né? Então, fica tudo muito nebuloso, assim, uma névoa muito grande. Você está preocupado com o prazo, está preocupado com a forma. E aí, a minha pergunta é isso, assim... E claro que você começa a ver as suas características, né? Por exemplo, na criação da fatologia para a fatologia, e você tem um lixão para você elencar vários, e aí eu penso logo a minha análise sistêmica, né? Assim, eu boto logo na planilha, e aquilo ali começa uma lista de 300 itens, e boto autofiltro para achar a parafatologia que seja a minha vivência e as fatologias. Então, aí a minha pergunta é, a relação dessa pesquisa com a qualidade das autorreciclagens, que aí você termina em alguns momentos você não parando bem para observar isso aí, e fazendo também uma relação com a terceira linha, de baixo para cima da fatologia, que é a autoconscienciografometria reciclogênica, sabe? Então, assim, essa metria da reciclagem junto com a qualidade da pesquisa. Como é que você vê esse contexto todo, sabe? Isso aí também é mais um item que a gente tem que... Para ficar atento, o que é que eu não deixar passar, como é que é? Porque, por exemplo, você pode ver, no caso, você começando aí no verbete, né? Por exemplo, você pode fazer uma conscienciometria da sua escrita. Por exemplo, quais sessões você tem mais dificuldade para escrever? O que te pegou mais, em qual momento da chapa do verbete? Só isso daí já dá um bom caldo aí de autopesquisa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com esse verbete? Da gente não perder essas oportunidades da gente do nosso labicon, né, pessoal, na hora da escrita, porque é muito rico o negócio, é muita coisa que acontece. Olha, isso aqui aconteceu de tal modo, me senti de tal maneira, e foi isso, aconteceu isso, aquilo, e você depois já pode fazer um link com uma outra pesquisa, entendeu? Porque acontece muita coisa. E a chapa verbetográfica, você está tendo a vivência, ela é muito propícia a isso. Porque você pode ter inúmeras vamos dizer assim, metrias, né, em função do que você passa ali naquela escrita, né? Com a escrita? Olha, eu acho que tem alguns itens assim básicos, sabe? A questão do grau de dificuldade que você tem para sentar e escrever. O seu nível de desassedialidade com a escrita. Se aquilo varia em função do tema que você escolheu, se isso acontece com um tema e não acontece com outro, se aquele assunto te deu mais trabalho para você conseguir sentar e escrever do que o outro. Então, essa coisa da comparação já é bem séria, né? Se você já escreveu mais de alguma coisa. A outra questão é o bem-estar, né?
qual é o nível de bem-estar que aquilo te traz. Se você percebe diferenciação, qual é o nível de satisfação que você tem quando você conclui o que você escreveu. E por aí vai, tem inúmeras perguntas. Entendi. Inúmeras. Se você, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante fazer, em termos de medição, assim, qual é o meu grau de satisfação com o que eu escrevi quando eu releio algum tempo depois o que eu produzi. Quando eu sou leitora do meu texto e não autora só. Eu como a minha memória não é muito boa, sinceramente, gente, às vezes eu tenho que reler o que eu escrevi, que eu não lembro exatamente tudo que eu escrevi. Então, às vezes eu tenho que reler. Aí eu faço uma metria boa daquilo. Eu leio assim, porque aí você está isento. Quando você já esqueceu o que você escreveu, você lê como leitor, concorda? Você não está mais como autor ali. E aí é bom também se observar. Mas aí, nesse caso aí do grau de satisfação, não pode significar também uma reciclagem, uma evolução ali que você já pode, com certeza. Às vezes estava bom no momento e depois não está, né? Faz parte, né? Concordo com você. Tá certo. Agora aqui, na binomiologia, você poderia aprofundar o binômio autoconsciência-vontade? Aqui eu fiz uma graça com os títulos dos meus livros, mas é que, coincidentemente, eu acho que esses dois assuntos têm muito a ver com a questão da escrita, né? Por exemplo, você ter autoconsciência para a importância da escrita, autoconsciência para a sua condição de intermissivista e você aplicar aí a sua vontade na ressexologia conscienciográfica. Eu coloquei esse binômio por causa disso. Vontade 2? O retorno? Agora aqui, em trinomiologia, você poderia exemplificar o trinômio prioridade, desafio e autossuperação? E em seguida o trinômio intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade? Olha, eu vou começar com esse último trinômio. Esse trinômio ele foi proposto pelo professor Valdo e ele é um trinômio desejável para todos nós, não é? A gente sabe que todo conscienciólogo é o sonho de consumo de todos nós, ser bamba nesses 3 itens, tá certo? Então a gente precisa entender a importância dessa trinca, de você ser bom intelectualmente. O que adianta ser um bom intelectual se você não é bom de comunicação, você não consegue escrever ou transmitir para os outros as suas ideias? E o que adianta você ser bom de ideias se você não tem um bom parapsiquismo e as suas ideias vão ficar mais restritas à intrafisicalidade, por exemplo. Então, esse trinômio ele é crucial para nós da conscienciologia. A gente precisa desenvolver realmente esses 3 atributos. A questão do trinômio prioridade, desafio, autossuperação, no caso aqui da ressexologia conscienciográfica, eu penso que o fato de você, por exemplo, priorizar escrever sobre algum assunto, manter aquilo como um desafio e buscar autossuperação, a própria escrita é perfeita para você fazer isso. Você eleger alguma coisa que você quer superar e usar a conscienciografia como instrumento para aquela superação. Por isso que eu coloquei o trinômio. Também você pergunta, na efeitologia, sobre o efeito do autorado na recuperação de cões. Aí é a questão de, ao você estar escrevendo, você está com o holopensene saturado em cima daquele assunto, de algum assunto, você está refletindo, se questionando e, claro, buscando fazer alguma coisa assistencial, aquilo automaticamente, aquele autorado vai estar trazendo para você, favorecendo a recuperação de cões. Também tem uma pergunta na enumerologia, página 50, primeira linha. O que é a pesquisa do neoambiente autoral? O neoambiente autoral, no meu caso, por exemplo, eu tive um neoambiente que era o Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, que eu escrevi meu primeiro livro lá. E então eu tinha toda uma
eu precisei fazer uma espécie de encapsulamento para eu ter aquela questão da rotina da escrita, né? Porque eu tinha um ambiente muito propício à dispersão nesse sentido. Uma cidade grande, com 1001 atrativos, né? Praia praticamente do lado, e uma vista super estonteante, bonita, e aquilo podia me dispersar. Então, essa pesquisa do ambiente autoral é interessante. Por exemplo, do neoambiente autoral seria o ambiente que se forma a partir de uma determinada publicação. Então, o quanto que a publicação, ou que o próprio movimento que você faz com a escrita de um livro, o que aquilo muda no ambiente que você está. Então, aqui é a mesma coisa, você pode abordar stricto sensu e lato sensu, tanto um ambiente autoral específico do seu escritório de trabalho, que ele se modifica ao você começar a escrever uma coisa, pelo próprio Holopensene, quanto o ambiente que o neoambiente que você se possibilita de usufruir com a escrita. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que se eu não tivesse escrito meu primeiro livro, eu não teria podido vir morar em Foz. Não teria sido possível. Então, eu ganhei um baita neoambiente, na minha opinião. Eu ganhei, quer dizer, não é que eu ganhei, eu conquistei um neoambiente que seria o meu sonho de consumo, que eu queria mesmo, né? Eu tinha muita vontade de vir morar aqui. E foi o neoambiente autoral pós-livro, né? Pós-primeiro livro. Dulce, como é que você lida com a questão assim? Eu, por exemplo, quando eu vou ler um livro, aí eu tenho dificuldade para estar lendo e escrevendo. Você vai estudando, vai lendo e vai escrevendo ao mesmo tempo? Eu vou fazendo isso. Eu mesclo. Porque dependendo da fase, ou, por exemplo, se você pegar um capítulo, né? Vamos dividir em fases. Aí você pega um capítulo que você está escrevendo. Tem capítulo, acho que isso é normal, né? É natural. Tem capítulo que você um pouco já domina mais o assunto, não é? E tem capítulo, eu pelo menos, que às vezes não sei nada. Eu sei que eu tenho que escrever sobre aquilo, não tenho a menor noção como abordar, assim. Não sei, tem que ler muito, né? Por exemplo, no meu primeiro livro eu li muito. Eu passava dias e dias lendo. E para esse segundo também, mas no primeiro eu me lembro que eu tirava dias, assim. Mas não é que eu só lia. Eu gosto de, eu leio, essa tarde eu vou ler, vou passar a tarde lendo. E aí depois eu vou escrever. Você já vai escrevendo no texto do livro? Eu já faço anotação, eu já marco, e uma dica, não deixem de anotar a página do que você pegou, fazer a marcação para constar na bibliografia, porque fazer isso depois é a maior roubada. É muito difícil. Então, você já vai fazendo ao mesmo tempo. Já vai marcando, já coloca aquele post-it, ou dobra a página, já caneta, isso aqui deve entrar na bi. E aí já tenta redigir a abordagem, o insight que você teve na leitura. Porque, às vezes, você está com um assunto quente na sua cabeça. Aí você está lendo aquele livro porque você está querendo entender tal assunto. Se você não anota logo, depois é mais difícil. Às vezes o insight não está nem no livro. Se foi ideia sua, mas não está. Você faz associação. E muitas vezes, como a gente está escrevendo, né, em geral, o tema da Conscienciologia, o negócio não está ali tati-bitati no livro. Você que tem que associar, né, fazer a transposição. Então, é bom, eu aconselho a anotar mesmo. Sabe? Anotar o crucial do negócio, o ponto principal. Tá? Dulce, aqui o trinômio antibagulismo doméstico, antibagulismo pensênico e antibagulismo cotidiano. Você pode expandir o que tem a relação com o verbete? Olha, o antibagulismo doméstico, o que acontece? Às vezes a questão da escrita, ela exige que você atue na questão do antibagulismo. Não sei se você conhece, na verdade, esse trinômio, eu fiz esse trinômio inspirado totalmente nas ideias da professora Kátia Aracaki. Eu sugiro você ler o artigo dela, Antibagulismo Autoral, que consta da revista Scriptor,
ela cita esses tipos de antibagulismo. Então, ali ela está dizendo o que você precisa trabalhar em termos de antibagulismo para favorecer a escrita. Entendeu? Então, é muito bacana esse artigo. Dá uma olhada, tem na Scriptor, tem aqui, é o item 2 da bibliografia. Tá certo? Então, aí você tem desde de coisas da sua casa que você precisa se livrar do que é um bagulismo que vai atrapalhar a sua escrita, até o seu antibagulismo pensênico, por exemplo, de você ficar com autoassédio, né, que você não dá conta, que você não tem competência, para que você vai escrever aquilo, né? E qual é o terceiro? O antibagulismo cotidiano, né? Que é justamente você conseguir bancar a cotidianidade da escrita. Você, por exemplo, fazer um desassédio da sua agenda autoral, né? Você não ficar dando sim para todos os convites, porque quando você começa a escrever, vai aparecer 1.500 convites, o telefone vai tocar. Então, você tem que botar na secretária eletrônica, tem que dizer, não, eu não posso, que eu estou escrevendo. Então, isso tudo é antibagulismo. Vale a pena ficar atento, porque é bem importante, bem interessante. Agora, aqui na fatologia, na página 49, terceira linha, você poderia comentar a análise do impacto da publicação do primeiro livro conscienciológico? Eu já falei um pouco. Esse impacto, essa análise pode ser desde, como eu comentei ainda agora, favorecer você a mudar de cidade, a dar um novo rumo na sua proexis, quanto o impacto nas pessoas que estão à sua volta, das pessoas te entenderem melhor, compreenderem mais o seu modus operandi, entenderem por que você fez determinadas escolhas. Muitas vezes é o livro que vai ajudar nessa intercompreensão, né? E, claro, a questão do impacto nos leitores, né? Que aí é uma outra história. Agora, em megapensenologia, você poderia comentar os megapensênios. Reciclemos nossa grafopensenidade e, em seguida, escrever é reescrever-se. Olha, o reciclemos nossa grafopensenidade é que a gente precisa reciclar o nosso grafopensene, aí no caso não necessariamente grafopensene como algo escrito em livro, mas qualquer postura e atitude nossa, mas também a nossa, a gente reciclar esse nosso posicionamento para que a gente possa escrever melhor, tá certo? E também a nossa escrita, né? Se a gente não fizer essa reciclagem, a gente vai estar fazendo bato pensene no que a gente escreve. E o segundo, que é o escrever é reescrever-se, é claro, se a gente está falando de conscienciografia, necessariamente a gente é o laboratório da escrita, entra aí a autopesquisa, a gente com certeza vai estar se reescrevendo, no lato sensu, né, no sentido figurado, porque a gente vai estar fazendo reciclagem e escrevendo uma nova versão nossa, tá certo? Que vai estar ajudando a outra próxima GESCOM, não é isso? Então o negócio vai aí num crescendo, né? Aí ele pergunta também se eu poderia falar sobre a atmosfera pensênica saturada pelos neoconstructos conscienciográficos. Aqui a importância da gente saturar a atmosfera, saturar a nossa pensenidade, para que a gente consiga ter novas ideias sobre aquilo que a gente está escrevendo. Muitas vezes a gente está meio limitado, meio sem nova ideia, sem saber o que vai escrever. No momento que você satura, que você busca ler tudo que tem sobre aquilo e começa a pensar e a refletir, aí aquilo vai gerar neoconstructos, né? Neoconceitos para você escrever. Na terceira linha, na fatologia, ele pede para eu aprofundar o holociclo enquanto fulcro ortopensênico desassediador do autorado. O holociclo, para quem não sabe, era o mega escritório do professor Valpo. Antigamente ele ia todos os dias, hoje ele vai mais esporadicamente, mas enfim, é um mega escritório com mais de 6.000 dicionários e enciclopédias
para quem já teve a oportunidade de voluntariar no Holociclo, de trabalhar no Holociclo, a gente sabe da vivência, né, do quanto é ortopensênico você trabalhar ali e o quanto aquilo desassedia. Então, o Holociclo, para mim, continua sendo uma escola e ele me ajuda demais quando eu estou escrevendo coisa mais séria, mais profunda, ou que eu estou com alguma dificuldade, eu procuro recorrer ao Holociclo. E eu penso que sim, a gente tem inúmeros depoimentos de pessoas, né, de vivências, da questão de fulcro desassediador, né, do autorado. Várias pessoas que escreveram seus livros lá. Eu mesma escrevi muito lá. Agora, em Fatologia, também, na página 50, primeira linha, você poderia discorrer sobre o sistema de crenças e valores pessoais em análise? Sim. A escrita, você traduz ali, a escrita é praticamente uma tradução, né, do seu sistema de valores, das crenças suas pessoais. Você vai estar ali refletindo e traduzindo o que você pensa sobre as coisas e escrevendo. Então, no caso aqui do nosso verbete, é você fazer a análise desse sistema de crenças em cima do que você escreveu para você buscar fazer as reciclagens necessárias. E também na Fatologia, no final da primeira linha, poderia explicitar o antibagulhismo autoral consciente em testagem? Eu já comentei sobre o trinômio, né? Aqui é justamente você fazer o teste do seu antibagulhismo autoral. Como é que você está? Se você já tem consciência que você precisa exercer o antibagulhismo para você ser um autor razoável, como é que você está aí na verbação, na teática disso? Né? Você ainda está mantendo bagulho pensênico? Você ainda está mantendo bagulho na sua casa? Por exemplo, se você sabe que você tem algumas tentações, né? A gente não tem aquele programa abobrinha que você gosta de ver, que é tão abóbora, tão divertido, que enquanto você está lá, você não vai escrever nada, não vai produzir nada. Então, se você está no momento ali importante da sua GESCOM, você sabe que você não tem que ficar perdendo tempo, você está com pouco tempo, você está num momento crucial, você não tem que ficar alimentando bagulho energético que vai te tirar do sério, né? E assim com todos os tipos de bagulhos. Gente, eu recomendo o artigo da professora Kátia Aracaki, 10 sobre esse assunto. Mas isso é fundamental quando eu falo que autoral é para qualquer tipo de autorado, tá certo? Então, até que ponto, quando você está com dificuldade de dar continuidade ao seu verbete, por exemplo, até que ponto você está alimentando um bagulhismo verbetográfico ali que está impedindo você de ir em frente? Com pato pensene, com bato pensene negativo, mantendo alguma vivência que é contra o que você quer, a sua atividade da escrita, né? Aí, se você consegue combater isso, pronto, a coisa flui, né? Agora, na segunda linha, você poderia aprofundar a questão da abjuração retroideativa, promovendo as retratações esclarecedoras multidimensionais na parafatologia? Aqui é a questão de você ter aquela consciência de que você está reescrevendo aquilo em função de já ter escrito bobagens retroideativas. Então, por exemplo, se a gente pensar que é o primeiro curso intermissivo e que a gente não tem tanta intimidade com alguns assuntos verponológicos da conscienciologia, e, por exemplo, se você tem algum glimpse, assim, algum lampejo de retrocognitivo de outras vidas, né, de afinidades suas, você facilmente deduz que se você escreveu provavelmente muita bobagem. Pelo Zeitgeist, pela sua limitação ideativa, né? Pense em a pessoa que não tinha noção do paradigma multidimensional, numa outra vida. O que a gente não pode... Que eu me incluo, né? Eu penso que eu não tinha. Se eu fiquei tão perplexa aqui, meses pensando sobre isso, nessa vida atual, provavelmente eu não tinha em outra. Então, é claro que eu devo ter escrito coisas totalmente fora da casinha, né?
totalmente intrafísico, enfim. Pode não ter sido errado? Não. Totalmente errado, não, mas não também tão certo, né? Omissivo, no mínimo, né? Então, isso tem a ver também com aquela coisa que eu falei do para-pós-fácil, né? De algumas experiências que eu tive, alguns extrapolacionismos que eu tive, depois da publicação do meu primeiro livro, que eu me dei conta um pouco disso, sabe? De retratação para algumas companhias extrafísicas diante de uma nova realidade. Então, por exemplo, se você tem companhias extrafísicas de determinadas vivências suas anteriores, quando você reescreve um assunto de uma maneira voltada pelo paradigma consciencial, você está se retratando, né? Você tá aí escrevendo para as consciências também, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo, tá certo? Você quer falar? Eu só ia acrescentar, e principalmente quando a gente então já tem até a noção de que teve melinha extrafísica por ter... Teve? Melinha extrafísica por ter... Melex mesmo. Melex mesmo, né? Tive melinha aqui, mas a já tive melex lá, e comprovado pelo professor Volta, que eu já tive melex pela escrita, ou por tá ter, vendo, ou por ter deixado, por negligenciado, ter negligenciado, tangenciado. Então, isso tudo Então, aí dá uma vergonha, vou ficar vermelha, mas eu tenho que me retratar para ver se eu crio vergonha. Obrigada pela oportunidade. Tá bom, Pilar. Tá ótimo. Dulce. Pois não. Quando você falou no seu livro que você tem alguns capítulos que você tinha um conhecimento mais amplo, outros que você tinha um conhecimento um pouco menos. Como é que é esse processo? É confortável, assim, os assuntos que você não conhece tanto, isso, como é que você lida com essa situação? Assim, são autovivências ou eu não tenho autovivência? Olha, eu tenho algumas técnicas, vou te falar. Eu penso assim, que só você deve colocar aquilo só as suas vivências exatas ou você colocar algumas coisas e pesquisar, está entendendo? Não, eu penso que tem uma escala aí, que tem uma variação. Qual que é a condição ideal? É você ter vivência de tudo, não tem dúvida, né? Qual que é o livro ideal? Eu penso que deve ser o livro escrito pelo Serenão, né? Já conhece tudo do planeta, já sabe de tudo. Então, tudo que ele escrever vai bombar, assim, de vivência. No nosso caso, é claro que o ideal é a gente escrever ao máximo algo que a gente tenha vivência. Agora, essa vivência, na minha opinião, ela pode ser vários tipos de vivências, né? Então, tem coisa que você tenha, por exemplo, a vivência de um parafato, né? Tem um parafenômeno, um extrapolacionismo, até uma paravivência rotineira, mas enfim, você tem aquela vivência multidimensional, extrafísica. Aí você tem a questão da vivência dos fatos, né? Que é a sua vida ali, o que você já participou, a experiência que você já teve. Aí você tem também uma outra vivência dos outros que você vê, que é a fatologia em geral. Aí você tem as paravivências dos outros também, que você pode analisar e fazer as suas observações. E você tem as suas vivências que você pode criar aquelas vivências para a escrita, que são os laboratórios pessoais para a escrita. Isso eu acho super rico. Eu faço muito isso. Então, por exemplo, tem capítulo desse meu novo livro que eu escrevi praticamente em laboratório, daqui do CAEC. Tem capítulos que eu considero dos melhores até. Eu estava assim, sem muita ideia, um pouco insegura para escrever sobre aquilo, e eu falei, vou fazer um laboratório, não pensando em escrever um capítulo, não foi essa a ideia. Eu acho que a gente não pode ter esse apriorismo. Pode ser que você faça um laboratório e você não tenha, né? Mas acho que você tem que estar predisposto. Olha, eu vou fazer um laboratório com o objetivo de pesquisar tal assunto e ver se vem alguma ideia. E geralmente vem, viu? Eu tenho várias experiências assim. Pensinologia. O laboratório de pensinologia, eu acho assim, um espetáculo para esse tipo de abordagem. Tem muita ideia ali. Não tem muito conhecimento daquele tema específico, e aí você vai para o laboratório para ver se expande essas ideias. E aí depende do tema que você está falando, né? Por exemplo, se for um tema da Conscienciologia, por exemplo, um tema mais extrafísico ou mais transcendental, é claro que a vivência do laboratório, não que você, por exemplo, eu vou falar aqui, quero
vou dar um exemplo aleatório, tá? Eu quero pesquisar sobre cosmoconsciência. Eu dificilmente escreveria sobre cosmoconsciência, porque eu nunca tive uma cosmoconsciência. Mas vamos supor que eu fosse obrigada, que me pedissem para escrever. E eu tivesse que escrever. Eu poderia ir para o laboratório, não necessariamente que eu tivesse que ter uma cosmoconsciência, porque a gente sabe que para ter cosmoconsciência tem que ter alguns pré-requisitos, né? Não é para qualquer um ter cosmoconsciência. Mas eu poderia ter expansão da consciência e ter ideias sobre a cosmoconsciência, alguma coisa além do que eu tenho, você concorda? Isso acontece com tudo, né? Até, por exemplo, quero escrever sobre os serenões. Puxa, mas você pode ter um contato maior, você não vai virar serenão, nem vai se transfigurar num serenão, mas você pode entrar naquele holopensene, né? E aí você vai na literatura e expande mais ainda aquelas... Às vezes é mais importante você ler antes e depois fazer o experimento. Satura, Se o tema for uma coisa que diga mais respeito a Socin, por exemplo, vou te falar um tema que permeia o meu livro Vontade, negócio de instinto, né? Eu, antes de fazer as pesquisas pela Conscienciologia, da questão da subpensenidade, protopensenidade, que meio que permeia o livro, que tem capítulos específicos, eu fui ler sobre instinto, que é uma coisa da Socin, né? Eu fui ler. Não bastava também eu fazer laboratório, porque se eu não tiver um mínimo de embasamento, é a história das sinapses, né? Se eu não tenho sinapses, como que eu vou ter neossinapses e parasinapses sobre o assunto, né? Então, você tem que mesclar e dosar. Perfeito. Entendeu? Obrigado. Agora, aqui, em tecnologia, ela pergunta como funciona a técnica do detalhismo enquanto desafio para o autopesquisador novato. Olha, a técnica do detalhismo é proposta pelo professor Valdo, tem muita coisa dele escrita sobre isso, e é justamente a técnica do detalhismo é o oposto da técnica do perfeccionismo, tá certo? Então, a técnica do detalhismo é você ir nos mínimos detalhes daquilo que você está pesquisando, no caso que você quer escrever, para você poder decompor aquilo e, vamos dizer assim, ter uma visão mais ampla. Porque o detalhismo é um paradoxo, não é? No momento que você está detalhando o assunto em pesquisa, aquilo amplia a sua visão sobre o objeto da pesquisa. Então, ela é bem usada, é muito indicada, e a gente precisa desenvolver a nossa intimidade com essa técnica do detalhismo. Agora, tem uma pergunta aqui sobre a cultura do autoenfrentamento. Ela pede para eu explicar. Justamente, a cultura do autoenfrentamento é você se manter, cultivar, vamos dizer assim, manter isso como um hábito, fazendo parte do seu holopensene, não você fugir do que você precisa enfrentar, mas você entrar de cabeça no que realmente você precisa vencer, do que você precisa enfrentar e superar em termos de traços fardos, de traços faltantes que você precisa. Então, é você, quando eu digo a cultura, é você desenvolver essa capacidade cotidiana, que isso permeie o seu dia a dia. Você fugir dos medos, você fugir do boavidismo, fugir das escapatórias, das fugas e entrar nessa cultura de autoenfrentar. Não é fácil? Não, mas a gente pode ir aos poucos melhorando, né? Enfrenta um pouquinho aqui, mais um pouquinho outro dia, e aquilo vai melhorando, vai aumentando, até que aquela cultura permeia você e você vai ganhando força para enfrentar melhor o que é mais difícil, né? Agora, tem uma pergunta aqui sobre a economia, como funciona a lei da economia de bens aplicada aos leitores. A questão aí é você pensar no que pode assistir mais, ao número maior de leitores. Essa é a condição ideal. E a questão de muitos intermissivistas apresentarem a autossubestimação, levando a baixa produtividade gestionológica. Como realizar com sucesso a supressão da síndrome da subestimação? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, é você ensaiar, você se despojar de qualquer medo, de qualquer melindre, de qualquer mínimo orgulho que você tenha, medo de errar, e você não ter a priorismose, você não ficar pensando coisas que você não sabe ainda. Então,
Na minha opinião, o sucesso da supressão dessa síndrome depende de você querer quebrar a cara, de você fazer, buscar fazer. É assim que as pessoas aprendem e vão à frente. E às vezes quebram muitos mitos pessoais, não é? Quantas vezes a gente fica morrendo de medo, eu já tive isso, de fazer algum exame médico, apavorado de fazer o exame. Aí você cria coragem, faz o exame é rápido, não dói, passou em 15 minutos e você não tem nada. E você sofreu tanto com aquilo. Assim é com a escrita. Passa. E é tão bom. E no final a gente tem muita imaginação patológica, né? Essa é a verdade. E eu estou me incluindo aí também, tá? Eu já tive, como eu falei para vocês, eu não tinha nem noção que eu podia escrever alguma coisa. Eu ficava também com muita caraminhola em algum momento. Agora, dá tempo para mais uma só. Então, tem uma pergunta aqui sobre a análise da libertação de companhias extrafísicas nosográficas a partir do neoposicionamento ideativo. Então, isso aqui tem a ver com a questão que eu falei ainda há pouco, de quando você decide escrever sobre alguma coisa, sobre o paradigma da Conscienciologia, e você tem esse neoposicionamento claro, ideativo, independentemente de qualquer adversidade que possa vir a acontecer, você vai tender a ter uma libertação das companhias extrafísicas, libertação no sentido positivo, né, gente? Não que a gente queira se livrar das companhias nosográficas, mas no sentido de que a gente vai estar fazendo assistência àqueles que querem ser assistidos pela nossa TARES, e a gente vai estar afastando aqueles que não querem ser assistidos e que não vão mais se interessar pelo nosso holopensene. Se a gente assume, se autoposiciona, que a gente entende o mundo e a vida daquela maneira, sob um paradigma cosmoético, a gente vai estar afastando do nosso entorno as pessoas que não querem saber dessa ideia. Então, isso não é muito bom? Claro que é, você assiste quem quer e quem não quer vai procurar seu caminho, né? E não atrapalha o nosso, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada aí pelas perguntas, pela participação. E muito obrigada também aos teletertulianos. E então vamos aqui à nossa finalização da tertúlia. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete Irresistibilidade Holopensênica Evolutiva, especialidade Holopensenologia, com a neoverbetógrafa Maria Luísa Pinto. Obrigado e boa tarde a todos.